Brasil, um excelente final de tarde para você. Semana passada e nesta semana, nesse horário, estivemos sempre aqui, conversando com você e trazendo os candidatos ao governo de Rondônia para falar especialmente sobre suas ideias, seus projetos, seus desejos, os seus sonhos. E, na medida do possível, permitimos que esse espaço fosse bem ocupado com respostas que satisfizessem a você e a tua família. Hoje temos mais um candidato. Estamos aqui, eu com Everton Leone, Beni Andrade e Sérgio Pires, junto com você para acompanhar mais propostas. Vamos saber quem é o nosso convidado de hoje. Pedro Nazareno é ex-atleta, já atuou como professor, gestor de órgãos públicos no estado e atualmente é sindicalista. Essa é a primeira vez que o candidato disputa um cargo pelo partido. Não é a primeira vez que eu o entrevisto, desta vez eu faço isso ao lado dos meus queridíssimos amigos dinos do rádio e da TV. Já tive a oportunidade de conversar com Pedro Nazareno por diversas vezes nos programas de televisão que apresentei, no rádio também. Hoje vamos conversar com o candidato Pedro Nazareno, a quem perguntaremos, como de praxe, fizemos aos demais, por que ser governador de Rondônia. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo, candidato. Por favor, nos responda e já cumprimente os nossos telespectadores, que são muitos. Boa tarde, Beni. Boa tarde, Everton Leone. Boa tarde, Domingues Júnior. Sérgio Pires, boa tarde. Esse projeto iniciou a partir de 2013, 2014, quando começou aqueles grandes movimentos sociais no Brasil, em que a gente sentia que as pessoas queriam mudança, mas isso se aprimorou mais a partir do ano passado, quando a gente percebeu que no encontro de movimentos sociais, lançaram meu nome como pré-candidato a governador na época, agora já candidato. E o diagnóstico que nós temos é que realmente as pessoas querem mudança. E já que querem mudança, nós estamos aí, colocamos nosso nome à disposição. Dos candidatos que se apresentam, Domingues, eu sou o único que tem uma mulher como vice, que é a professora Nazaré Mendes, grande liderança de Porto Velho, da zona leste de Porto Velho. Acredito que eu seja o único rondoniense na disputa também. E estudei muito, me preparei para governar o estado de Rondônia. Conheço bem os 52 municípios, porque eu sou da época ainda que só tinha 5 municípios em Rondônia. Então eu, como agente federal de indigenismo e depois os cargos que eu sempre eu assumi cargos relevantes em Rondônia. Então eu sempre viajando, trabalhando pelo progresso, pelo desenvolvimento de Rondônia, eu fui tendo afinidade com as pessoas no interior de Rondônia, em Porto Velho, e com isso a gente foi se tornando assim muito conhecido com os trabalhos que eu tenho já prestados nos municípios. Mas assim, essa marca, esse nome, Pedro Nazareno, a maioria de vocês acompanharam, esse nome surgiu a partir da minha vida esportiva, né? Que eu fui o primeiro atleta de Rondônia a chegar à seleção brasileira. Eu representei o Brasil em Rondônia em 9 países da América do Sul. E eu acredito que no tempo que eu corria pela Calói, eu devo ter representado Rondônia e também fiz propaganda para a Calói em aproximadamente uns 700 municípios brasileiros. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Eu sou filho de pioneiro, meu pai trabalhou muito tempo na estrada de ferro Madeira Mamoré. Depois, quando o Quinto Beck chegou aqui em 66, meu pai foi lá para o Quinto Beck. E eu fui uma criança que trabalhou, que estudou aqui em Porto Velho mesmo. Eu fui menor trabalhador no centro de Porto Velho. Eu, com 8 aninhos de idade, já dizia que queria ser governador de Rondônia. Uma vez eu vi o coronel Marcos Henrique num evento militar ali na frente do Palácio do Governo, hasteando a bandeira brasileira. Eu falei para um coleguinha meu, eu engraxando o sapato ali pela frente do Mercado Cultural, eu falei que um dia ia ser governador de Rondônia. Estudei, eu sou gestor público. E os cargos que eu assumi em Rondônia, eu fui diretor do Detran, eu fui secretário de Estado adjunto do Turismo e fui superintendente do Conselho de Desenvolvimento de Rondônia, que hoje a gente chama de FIDE, que é o Fundo de Desenvolvimento de Rondônia. E nessa época, nós trouxemos para Rondônia, Domingues, muitos investidores. Foi no tempo que veio 52 grandes indústrias para Rondônia. Candidato, nós vamos depois entrar em detalhes nessa questão aí da história, mas eu sempre percebi das suas entrevistas agora que o senhor
tem até uma ponta de orgulho de ter, durante quase 30 anos, ter participado das fileiras do PDT. Sim. Qual é que é a relação, eu não entendo, não consigo ver essa relação, do brizolismo do PDT Sim. com o marxismo revolucionário do PSTU? Isso aí funciona da seguinte maneira, Everton Leone. Você sabe que num processo, nós temos uma situação que é até do marxismo mesmo, que diz o seguinte, Karl Marx já falava o seguinte, que no sistema capitalista, a democracia é uma mera formalidade. E nós vivemos num país que, em muitas situações, a gente vê que realmente não existe democracia. Há exemplo do que está acontecendo nessas eleições, em que eu estou disputando uma eleição numa situação tanto antidemocrática, em que os partidos pequenos ficaram fora dos debates, não tem fundo eleitoral, não tem... Mas eu já sabia que a regra do jogo era essa. Mas foram os políticos, o qual o senhor faz parte, que fizeram as leis. Exatamente. Então, com relação ao PDT, quem fundou o PDT de Rondônia foi o doutor Rui Mota, o Flodoaldo Pontes Pinto, Pedro Nazareno, doutor Itamar Curti. Lembro e eu dessa fiquei época. do PDT. Lembro dessa época. O Itamar Curti era, eu acho que mais brisolista do que eu, né? Ele fala igual o Brizola até hoje. Com certeza. E ele tem um filho com o nome de Leonel Brizola. Olha. Então eu também sou discípulo de Brizola, né? Então nós temos esse entendimento, ainda você falou de marxismo aí. Revolucionários. Revolucionários. Então tem algumas coisas que eu absorvo do tipo... Trotsky. Com certeza, com certeza. Então nós temos coisas Dá para do juntar, tipo... dá samba nisso tudo. Dá samba pelo seguinte, porque, por exemplo, Karl Marx dizia o seguinte, que ia chegar um dia que o capital ia se juntar ao trabalho. E na prática, como é que o senhor vai aplicar isso no governo do Estado, sendo governador? Marx dizia o seguinte, ia chegar um dia que o capital ia se juntar ao trabalho. O que é que nós estamos vendo hoje nas eleições de 2018? Muitos capitalistas disputando a eleição por partidos de esquerda, e uma das propostas que a gente tem nessa batalha aí é fazer com que grupos econômicos e políticos que já vêm governando Rondônia há décadas, eu estou aqui para mudar, eu me preparei para governar Rondônia, o PSTU coligou com o povo e nós estamos aqui para promover essa mudança e ser uma alternativa para o povo de Rondônia. Candidato, o PSTU é um partido de extrema esquerda, todo mundo já sabe, mas o senhor não tem cara, nem jeito, nem tem uma vida pública de extrema esquerda. Além disso, o PSTU, que existe há uns 15 anos, mais ou menos, 16 anos, se não me engano, jamais elegeu um só representante em nenhum cargo eletivo no país. Como é que o senhor, que tem uma história pessoal vencedora aqui em Rondônia, escolheu esse partido que não tem praticamente nenhuma ligação com o povo, até agora, pelo menos? Sérgio, são duas situações aí. Uma que eu venho de movimentos sociais, eu sou sindicalista militante. Eu sempre trabalhei nos movimentos de base, movimento negro, movimento índio, porém eu sou indigenista até, né? Então eu sempre defendi as causas indígenas, os negros, os índios, a nossa política de valorização das políticas públicas voltadas para as mulheres é muito bom no nosso plano de governo, por isso nós temos uma vice. Então eu sempre militei em partido de esquerda. Agora vou confessar uma verdade aqui para vocês e também para os nossos eleitores. A grande verdade é que partido grande tem dono. Jamais o Pedro Nazareno seria candidato a governador por um partido grande, entendeu? Então o que ocorre é que essa foi a razão maior da minha migração, mas foi também por situações ideológicas. Entende? Eu me senti contemplado no PDT, quando o Brizola morreu, eu não me senti mais contemplado em ficar no PDT pelo seguinte, eu acho que o PDT perdeu muita identidade ideológica, a gente precisa continuar nos preocupando com os trabalhadores, com o povo, tanto é que essa minha candidatura é uma candidatura popular, uma candidatura de trabalhadores. Então, por que nós pensamos assim? Porque Rondônia, nós precisamos governar o Estado com humanização. Você vê, por exemplo, você visita o interior de Rondônia em vários lugares, você anda pelos centros comerciais de qualquer cidade, está ali o centro comercial limpinho, bonitinho, aí você anda uma quadra para trás, está tudo abandonado. Você vê, por exemplo, até parece, os distritos das cidades estão completamente abandonados. Cadê os gestores? Nós temos coisas que acontecem em Rondônia
que, sinceramente, o povo precisa se acordar, precisa ver o que está acontecendo. Você vê, por exemplo, a situação o que aconteceu com ex-gestores em Rondônia. Esqueceram a parte administrativa e econômica do Estado. Por isso que o nosso atual governador está tendo algumas dificuldades aí. O senhor quer entrar para a história, então, como sendo o primeiro eleito do PSTU em toda a história do partido? Em toda a história do partido, porque a gente já tem um trabalho prestado, nós já temos um preparo para governarmos o Estado de Rondônia e sabemos onde estamos indo. Você vê, por exemplo, olha... Qualquer pergunta que vocês me formularem aqui, em qualquer área, em qualquer setor, eu vou responder para vocês e dizer de onde vem o recurso e de que forma que a gente vai resolver essas problemáticas de Rondônia. Então, eu estou pronto aqui para responder qualquer pergunta que me for formulada de forma específica ou de forma macro. Candidato, só me tira uma dúvida aqui. O senhor se diz sindicalista, né? No entanto... O senhor disse que tem aí uma tendência de uma ideologia marxista, né? Gosta de Marx, enfim. E segundo a história, Marx não era muito chegado ao trabalho, não, né? Morreu na miséria, acabou com o dinheiro da mulher. Como que é esse negócio de sindicalista com uma ideologia que não era muito chegada no trabalho? Como é que é isso? Na verdade, Beni, o Sérgio acertou quando... falou dessa situação para mim. Na verdade, eu sou de uma linha mais progressista, entendeu? Eu sou um socialista mais progressista, eu não sou da linha radical. Você vê, por exemplo, o PSTU é um partido que ele surgiu de uma corrente do PT, há 24 anos atrás, entendeu? Eu sempre fui da linha moderada do PDT, aquela linha mais brisolista, entendeu? Então, na realidade, eu sou de uma linha mais light, entendeu? Candidato, eu até ontem falei sobre isso no meu comentário na televisão. O país inteiro hoje já está consciente, a não ser alguns extremistas de esquerda, alguns sindicatos que não querem perder algumas regalias, alguns setores da elite, que a Previdência está quebrada. O IPEROM vai quebrar agora em 2021, o senhor participou lá certamente do encontro do Tribunal de Contas, e se não tomar atitudes agora da reforma da Previdência no Estado e no país, o país vai junto com a Previdência. A Previdência vai puxar o país para baixo. Mas eu li alguma coisa, eu queria saber se o senhor confirma isso, que o senhor disse que não pode fazer a reforma da Previdência, porque isso aí seria um assinte. Afinal de contas, os especialistas estão certos ou o senhor está certo? O que ocorre é o seguinte... Nós temos uma linha, Everton, eu fui contra a reforma trabalhista e sou contra a reforma previdenciária da forma que está se propondo. É necessário várias reformas. O senhor acha que ela deve ser mais dura? Não. Porque está muito branda. Eu acho assim, tá uma reforma previdenciária, o que o Michel Temer propõe é uma reforma muito dura contra os trabalhadores. E a reforma trabalhista tirou muitos direitos dos trabalhadores também. Então, o que eu quero te dizer é que eu sou contra, eu e o meu partido, nós somos contra todo e qualquer tipo de privatização. Nós somos contra toda e qualquer iniciativa de... Mas o senhor vai pregar, o senhor vai fazer reforma no IPEROM? Não. O que nós vamos fazer... Mas o IPEROM está quebrado. O que nós vamos fazer com o IPEROM é o mesmo que vamos fazer na CAERD. É estruturar o IPEROM, é estruturar a CAERD. Mas, o candidato, a conta não fecha. Nós temos cada vez mais gente se aposentando e cada vez menos dinheiro entrando por conta das contribuições. Mas o que a conta não fecha, não tem jeito. Mas nós vamos fechar, Everton, a conta de duas formas. O Estado não pode suprir. Porque esse dinheiro não é do Estado, esse dinheiro é do trabalhador. É do trabalhador. O Estado não pode injetar dinheiro. Sabe como que nós vamos resolver? Porque é o dinheiro como se fosse um consórcio dos trabalhadores, dos servidores. É o dinheiro só dos servidores. O Estado hoje, o Estado só não quebrou, a IPEROM só não quebrou, porque o governador Confúcio Moura, agora ainda no governo, ele aumentou a contribuição que devia ser paga pelo servidor, e do governo aumentou mais ainda. A quota parte do governo
ficou muito maior ainda para poder segurar. E mudou a gestão, né? Porque o governo passou a não ter mais ingerência sobre a presidência. Perfeito. O mais sério disso, Everton, é que... Eu falo isso porque agora esse é o grande problema, né, do Estado hoje, é o Iperon. Estamos diante de uma problemática dessa aí, Iperon. Não, mas o Iperon, o Iperon então, é diferente. Estamos diante de uma problemática porque é o dessa. servidor. Só que alguém tem que ser responsabilizado. Não, isso é... Os ex-gestores, os ex-governadores deixaram o Estado chegar nesse nível. Bota todo mundo na cadeia se quiser, mas tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. É isso que eu estou perguntando. Eu quero te mostrar de que forma nós vamos resolver esse problema. Muito bem. Deixa eu explicar de que forma que o Pedro Nazareno, governador de Rondônia, vai resolver isso. E não é só a situação da Previdência. Vamos primeiro Previdência, que é o problema mais grave. De que forma vamos resolver isso? Você já pensou amanhã as pessoas entrando e se aposentando e não ter dinheiro para pagar? Não, mas nós todo vamos mês resolver atrasando o pagamento. Através da economia, nós vamos gerar emprego. Nós vamos fazer... Mas o dinheiro de Iperon não vem da economia, o dinheiro de Iperon vem do salário dos servidores. Vem do salário do servidor, mas Everton, nós vamos gerar emprego, nós vamos fazer concurso no Estado. Mas aí vai encarecer mais o Estado quebra por outro lado. Não, Everton. Sabe o que acontece? Nós vamos Tem que parar de fazer concurso. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, olha, por exemplo, nós vamos criar uma cultura em Rondônia para estancarmos a corrupção no serviço público. O Estado está no limite da contratação, não pode mais contratar ninguém. Está no limite, Everton, mas a partir do momento que o Estado passar a arrecadar mais, nós temos, por exemplo, olha, 39 mil famílias que vivem da agricultura familiar. Nós vamos trazer indústrias para Rondônia, nós vamos fomentar a economia formal e informal. Candidato, eu entendo, só que isso demora 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos. Perfeito? E o Iperon é amanhã. O Iperon é amanhã. O Iperon é amanhã. A fórmula, Everton, de resolvermos esse problema do Iperon é gestão pública. Novos modelos de gestão. Nós estamos preparados para levantar esse diagnóstico e resolvermos esse problema. E não é só do Iperon, não. Não é só do Iperon, não. Nós sabemos aí a situação que o Estado de Rondônia se encontra. O doutor Edilson, presidente do Tribunal de Contas, colocou com muita clareza para os candidatos a governador a situação que o Estado se encontra, entendeu? E está todo mundo ciente disso, ninguém reclame depois, nós estamos sabendo da situação. Perfeito. O senhor faria, por exemplo, traria de volta na CAERD a gestão compartilhada? Não. Não traria de volta a gestão compartilhada, nós iríamos sim ter diagnóstico para fazer com que a CAERD funcione, porque tem lugares aí, Domingues, principalmente... Agora, os seus colegas sindicalistas não devem estar gostando do seu trabalho. Pois é, mas olha em que deu a CAERD aí, olha como é que a CAERD ficou. Mas eu concordo olha como é que a CAERD ficou, entendeu? Então, em vários lugares de Rondônia, em vários municípios de Rondônia e na capital também, tem lugares que a CAERD não chegou, que não tem água tratada, que não tem água potável. Muitos lugares. Então, nós vamos estruturar, a maioria das pessoas tem artesiano, tem poço, porque a CAERD não está... A CAERD é viável. A CAERD é viável. Não pela privatização. Não viável e não nem sendo estatal. Exatamente. E nem por gestão compartilhada. E nem por gestão compartilhada. O que me impressiona é o seguinte, quando o senhor diz que é contra a privatização, está comprovado por tudo quanto é cálculos e somas e que o Estado é um péssimo gestor. O Estado quebra tudo. E o senhor continua insistindo que tem que ser estatizado, não tem problema. Com certeza, Benício, isso aí é uma questão de gestão pública. Se você modernizar, se você renovar a forma de se administrar, entendeu? Isso aí é questão de novos modelos de gestão, é você ter técnicos para colocar a pessoa certa no lugar certo. Entendeu? O senhor deve imaginar, é pelos compromissos sociais que tem a CAERD, né? Com certeza, com certeza. Dentro desse critério técnico que o senhor fala, e é um critério de seleção também, eu pergunto, se me permite, o servidor público que trabalha no executivo não tem o grau de remuneração, a qualificação salarial que tem muitos servidores do legislativo e do judiciário. É quase que um primo pobre. Mas é no executivo ou a partir dele que esse repasse é feito. E há uma carência absurda, candidato, o senhor sabe disso, nas prefeituras e no governo, de técnicos em vários segmentos.
e esse técnico muitas vezes não é atraído pelo concurso, ou faz o concurso e outra coisa a mais, e o Estado vira só bico, porque o salário não é bom. Ele não consegue se manter. Como mudar isso para que esse quadro seja atraente ou atrativo a ponto de um governador poder contar verdadeiramente com um bom time para a gestão? Querido eleitor, nós temos hoje uma quantidade de aproximadamente 20% dos servidores municipais e estaduais que estão à beira da aposentadoria, principalmente os que foram transpostos. Isso. Né? Nós temos uma outra realidade, Domingues, que governar o Estado, governo não é só o poder executivo, é o poder judiciário, o poder legislativo. E com relação a essas questões de recursos, eu acho que isso tem que ser rediscutido. Tem que ser rediscutido o repasse que o executivo faz para o legislativo, para o judiciário, entendeu? Tem que ser revisto isso. E, naturalmente, o ganho salarial do servidor. Com certeza, olha, porque porque muitas carreiras não são atrativas. Até porque, olha, nós não temos como valorizar os servidores públicos que não seja pelo salário. Seja ele profissional da segurança, da saúde, da educação, de qualquer área que esse profissional esteja atuando, nós precisamos melhorar o salário dos servidores. O servidor público em Rondônia está ganhando muito pouco. Entendeu? Aí nós vamos melhorar. De que forma a gente espera melhorar o salário dos servidores? Fomentando a economia formal e informal do Estado. E nós temos a fórmula para isso. Então, você vê, por exemplo, os servidores que a gente fala em concurso, por incrível que pareça, já tá faltando servidores em vários lugares aí. Que o Estado não faz concurso, os servidores estão se aposentando. E tem trabalhador aí do serviço público fazendo o trabalho de 10. Qual o segredo, candidato, para fazer um concurso público no qual o candidato, o concursado, tenha prazer em servir o Estado e não apenas prazer em ter a estabilidade no emprego? O prazer está no seguinte, Domingos, eu gostaria até de justificar isso aqui. E o senhor é a favor da estabilidade ou contra a estabilidade do emprego? Não, eu sou a favor da estabilidade. Está vindo, Everton, um comando de Brasília que vai quebrar a estabilidade dos servidores públicos, e está vindo um comando também que o governo federal recomenda a demissão de trabalhadores do serviço público, seja ele municipal ou estadual. O Pedro Nazareno, governador, não vai ter demissão, muito pelo contrário. Nós vamos fazer parceria com os municípios e o Estado não vai demitir, e nós vamos procurar esses servidores que vão se aposentar e também nos lugares onde estão faltando trabalhadores, nós vamos fazer concurso para empregar as pessoas. Nós somos contra todo e qualquer tipo de demissão, tanto é que Mas você o que fazer, candidato, dentro da minha pergunta, com esse servidor, porque há muitos que são realmente vocacionados, trabalham, se dedicam, arregaçam as mangas, nós conhecemos muitos deles, aliás, convivo com muitos deles. Mas há muitos dentro desse mesmo time que só quiseram passar nesse concurso exatamente para a estabilidade e para não trabalhar. Como fazer com essa grande massa operacional que está ociosa? O que nós vamos fazer, primeiro, você sabe que em várias áreas há desvio de função. Tem pessoas da segurança trabalhando na educação, tem pessoas da educação trabalhando em outros locais, em outros postos de trabalho. E não tem, Domingues, o que um governador fazer, a não ser levantar, fazer um diagnóstico e colocar cada um no seu lugar para desenvolver as suas respectivas funções, e eu como governador... Mas ele precisa apresentar produtividade. Com certeza, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar pessoas no governo para administrar todos os setores, que nós vamos ter um cuidado especial com isso, isso é até um respeito ao contribuinte, ao erário público. Como que você vai pagar um trabalhador que não trabalha? Entendeu? Nosso articulista Sérgio Pires fará uma pergunta, ela vai ficar no ar durante o intervalo e o candidato responde na volta. Sérgio, candidato, os partidos de esquerda, a partir do PT, principalmente, defendem muito alguns tipos de ensino diferenciado. Por exemplo, ideologia de gênero nas escolas. O senhor é a favor ou o senhor é contra? Segura a resposta, candidato, por gentileza, para que a gente vá faturar um bocadinho e a gente volta rapidinho. Fique por perto, temos mais um bloco de entrevista.
Muito bem, estamos na penúltima volta da entrevista com os candidatos. Termina amanhã esse ciclo na TV. Em breve teremos o mesmo ciclo no rádio, no nosso Papo de Redação, que reúne hoje os dinos, com exceção do professor Jorge Peixoto, que tinha uma agenda fora da emissora. Sérgio Pires deixou uma pergunta a respeito de ideologia do gênero. Antes do candidato responder, eu peço uma gentileza ao Everton Leone, que nos traga a manchete importante que vem a seguir na SIC News, por conta de uma decisão da Justiça Eleitoral. Foi agora há pouco, domingo Júnior, o TRE indeferiu a candidatura do comendador Valclei Queiroz da Silva. Durante a instrução do feito, a Secretaria Judiciária do TRE constatou as seguintes irregularidades na inscrição do candidato: a ausência de certidão emitida pela Justiça Estadual de Primeiro Grau, a ausência de certidão emitida pelo Tribunal de Justiça, a ausência da certidão emitida pela Seção Judiciária de Rondônia e a ausência da certidão emitida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, a falta dessa documentação fez com que a candidatura do comendador ela fosse indeferida. Eu conversei rapidamente com o nosso consultor jurídico, Dr. Joacir Loura Júnior, e perguntei das consequências disso. E ele fala que o problema é de prazos. Então é uma questão muito observada pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela Justiça em geral. A perda de prazos ela costuma ser fatal em qualquer demanda judicial. Candidato, não é fácil. Mas é importante dizer que há recurso ainda. Não, há recurso sempre. O que eu estou dando é uma perspectiva na frente, as possibilidades que ele tem de reverter isso. Eu estou dizendo que há dificuldade. O candidato hoje é do PSTU, Pedro Nazareno, histórico atleta do ciclismo de Rondônia, que já percebeu que além de ser difícil ser governador, é difícil ser candidato também, né? Não é tão fácil assim. A pergunta do Sérgio ficou pendente, candidato, por favor. Nós somos obedientes às normas das leis existentes, a ideologia de gênero, por ser um cristão religioso, praticante. Eu sou a favor da família tradicional e também defendo o livre-arbítrio. Eu acredito que cada um faz da sua vida o que quiser, entendeu? Eu não teria nada contra nem a favor, apenas defendo a família tradicional. Como é que seria o Mas repasse? a pergunta é em relação às escolas. As escolas, O senhor teria o poder de decidir se a ideologia de gênero seria ensinada ou não nas escolas. Doutrinando as Claro crianças. que não, né? Eu defendo o tradicionalismo. Defendo o tradicionalismo, jamais. Até porque, candidato, não sei se o senhor concorda comigo, a capacitação do profissional em sala de aula para lidar com esse tema tão delicado, ela tem que ser muito elevada. Tem que ser muito elevada. Não pode ser só no desejo ou na crença. É técnico, é científico. Com certeza. Não é algo tão simples assim. É bom dizer, causa humanitária também, né? É bom dizer que o governador não pode decidir sobre isso, mas ele pode interferir politicamente junto ao Ministério da Educação, junto à bancada, aos senadores, aos Nós temos um caso concreto para trabalhar em Brasília e tentar reverter uma situação como essa. Nós temos um caso concreto, o prefeito de Ariquemes. Surgiu o que sobrou para ele, né? Mas ele assim surgiu. Com certeza, não, é uma decisão dele. Mas eu acredito, Sérgio, não que pode nós estar na grade. que ter posições se vier na grade em determinados temas. Tem que ter clareza em determinadas posições, entendeu? A gente não pode ter posições dúbias em relação a determinados assuntos. Já que estamos falando de escola, e a militarização das escolas, o candidato? O que ocorre é o seguinte... a favor, contra, como é que é? Eu sou contra a militarização das escolas, Beni. Eu sou contra. Nós temos que valorizar os profissionais da educação com cursos de qualificação e requalificação profissional, melhorar os salários dos servidores. Mas os profissionais da educação, candidato, eles estão lá no Tiradentes, por exemplo. Os professores são todos leigos, são todos civis. Só que é o seguinte... São todos dos quadros da SEDUC. Só que é o seguinte, Everton... Parece que estão muito satisfeitos em dar aula lá. O nosso plano de governo, a gente valoriza muito a Polícia Civil, a Polícia Militar, só que cada um na sua área. Nós temos muitos professores no Estado que não precisam estar militarizando
as escolas. É cada um atuando na sua área, acredita, entendeu? candidato, que dar uma condição de trabalho adequada, sem violência, sem medo, para o professor, não é valorizá-lo também? Olha, isso aí nós já vamos fazer, isso aí nós já estamos fazendo. Nós vamos ter um canal de diálogo aberto com os professores, nós vamos promover cursos de qualificação e requalificação profissional e vamos proporcionar na educação um ambiente saudável para o professor e para os alunos, fazendo com que as escolas tenham quadras, laboratórios, escolas bem equipadas, com um ambiente físico saudável para as pessoas estudarem. E eu ainda estou inovando mais. A maioria dos candidatos, eles têm uma retórica aí, que é a escola de tempo integral, Domingues. A escola de tempo integral, quando o Brizola criou os CIEPs no Rio de Janeiro, foi para tirar as crianças da periferia e das favelas, fazendo com que eles ficassem das 7 da manhã até às 17 horas na escola. Ali eles recebiam alimentação, recebiam as disciplinas curriculares e recebiam treinamentos esportivos e culturais. Eu sou a favor da escola integral com uma adaptação, porque em Rondônia não é assim. Se você for fazer uma pesquisa, quais os estudantes de Rondônia que gostariam de ficar um dia inteiro numa escola de tempo integral, eles são contra. Então eu sou a favor mais profissionalizante. Eu sou a favor profissionalizante e não de forma geral. Nos maiores municípios eu vou fazer escola de tempo integral. Só que profissionalizante justificando, Beni, por quê? Rondônia, se você colocar aqui, pedir currículo para uma pessoa ocupar um determinado cargo, o que é que vai acontecer? 3.000 pessoas aqui na porta, com currículo, sem profissão, sem saber fazer nada. Rondônia precisa preparar a mão de obra para o mercado de trabalho e o governador Pedro Nazareno vai fazer isso. O candidato, olha, é o seguinte, nós sabemos que muitos professores, quase a maioria, vem enfrentando problemas de indisciplina dentro das escolas. Sem contar o fator externo que implica muito nisso. Por exemplo, o tráfico de drogas nas portas das escolas. Como é que o senhor vai solucionar isso? Nós vamos solucionar isso a partir da área de segurança, saúde, esporte e lazer. De que forma nós vamos fazer isso? Nós estamos com as nossas fronteiras desguarnecidas. Por ali, pelas fronteiras de Rondônia, está entrando droga, entra armas, entra contrabando, todo tipo de coisa que você pensar. Nós vamos trabalhar de um jeito que a gente possa envolver as famílias. Vamos fazer um trabalho na área esportiva, nós vamos revolucionar, Domingues. Você que é da área de esporte também, nós vamos revolucionar o setor esportivo de Rondônia, lazer, a cultura de Rondônia. A cultura não é só boi bumbá e quadrilha, não. É muito ampla a questão de esporte e cultura. E a gente sabe que hoje a população carcerária são jovens de 18 a 23 anos que poderiam estar aí dando o seu melhor para a cultura, para o esporte. E eles não têm esse segmento, não tem um acompanhamento do governo do estado para saírem da marginalidade, porque já existe estatística que todo adolescente e pré-adolescente que ao chegar nos 14, 15 anos de idade, ele não mudar essa postura, ele vai parar no osso branco. Muitos conseguiram sair com trabalhos sociais, com oportunidades dadas pelo governo. É por isso que nós vamos, inclusive, nós vamos voltar com o programa Bom Menino para trabalhar, para ir pegando cancha, aprendendo a trabalhar no serviço público, já ganhando um dinheirinho, trabalhando um expediente. Como o senhor pensa a segurança pública para o estado de Rondônia? Eu penso a segurança pública da seguinte forma: nós temos uma situação muito séria que a polícia tem que estar onde o povo está. Eu sou a favor do retorno, voltar com os DP de polícia. Nós precisamos voltar com aqueles postos da polícia militar nos bairros. Nós precisamos da polícia nos bairros. Nós vamos fazer um trabalho muito sério, principalmente na guarnição de fronteiras. Vamos promover cursos de qualificação e requalificação profissional para a Polícia Civil e Militar, e vamos melhorar as academias de polícia. Nós vamos melhorar, nós vamos preparar melhor a inteligência,
O setor de segurança em geral, nós temos um plano de governo excelente para a área de segurança, Benito. Não quer dizer que a polícia militar em Rondônia não esteja adequada. Não, está à altura, está à altura. Nós temos que é uma das mais bem avaliadas do Brasil. É uma das melhores polícias do país. Perfeito. Só que eu, como governador, vou procurar melhorar mais, ser mais parceiro, ter um canal de diálogo aberto com a polícia militar e com a polícia civil. Você ia falar, Sérgio? Não, eu ia perguntar porque o candidato apresentou várias ideias e projetos e coisas com visão de futuro e tal. Mas de onde o senhor vai tirar dinheiro para fazer isso, candidato? Já que o orçamento do Estado está praticamente pau a pau, a despesa e a receita. Eu vou tirar dinheiro, primeiramente, que eu vou estancar, eu vou criar uma cultura de acabar com a corrupção em Rondônia, porque, queira ou não, existe. Existem ainda, nesse governo, eu acredito que não esteja acontecendo, porque o Daniel Pereira é meu colega de Sindicef, meu colega militante de sindicato, eu conheço a índole do Daniel Pereira. É um homem sério, um homem digno, competente, e eu sei que o que aconteceu foi para trás, né? Então nós vamos colocar no nosso gabinete uma parceria com a inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal de Contas, Controladoria e Tribunal de Contas do Estado. Para quê? Para fazermos auditoria preventiva. A gente estancando parte da corrupção, a gente vai sobrar dinheiro. E também, sabe de onde eu vou tirar dinheiro para fomentar? Nós vamos liberar os garimpos em Rondônia da seguinte forma. Nós vamos fazer parceria com cooperativas, com associações, para que as cooperativas façam um trabalho de educação ambiental com o pessoal profissional do setor extrativista, onde já existe tecnologia que os garimpeiros podem trabalhar sem causar nenhum dano ao meio ambiente. E por que eu criei esse projeto? Por que eu criei esse projeto? Esse projeto eu fiz ele há 2 anos atrás, quando eu era repórter da TV Gazeta e também radialista lá na cidade de Humaitá, programa de maior audiência, programa Tribuna Popular, que com 1 hora eu estava com 22 mil visualizações. Eu acho que eu era o único repórter no local daquele evento quando teve um quebra-quebra lá no Humaitá, que os garimpeiros tocaram fogo no IBAMA, no ICMBio, na Força Nacional, em vários lugares. Então ali foi que eu tive essa ideia da liberação dos garimpos. Então, o que está acontecendo hoje aqui, Heberto Leone? Sai toneladas de diamante, de ouro de Rondônia sem ficar um centavo para Rondônia. Então, a gente normalizando isso, nós vamos proporcionar mão de obra para o setor extrativista e Rondônia vai arrecadar. Você quer ver também outra forma? Precisa combinar com os russos, né? É uma legislação federal. Tem que passar por cima da legislação federal. Outra situação, tem um economista chamado Afonso Uno, que foi o criador do microcrédito. Ele era um professor universitário que, ao da residência dele para a universidade, ele via que os indianos, muitas pessoas estavam desempregadas à margem da sociedade, até muitas vezes sem nem ter sem residência. E ele teve essa ideia de fazer o microcrédito. O microcrédito, nós vamos fomentar o microcrédito em Rondônia. Nós temos, olha, 39 mil famílias que trabalham com agricultura familiar, que estão precisando de um suporte. Mas o Banco do Povo já existe, né? O Banco do Povo já existe, mas tem os bancos de fomento também, Heberto, que é o BAS, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Nós vamos ampliar, nós vamos dar um suporte para o Banco do Povo, para a gente fazer esse microcrédito. O microcrédito é uma coisa excelente, é um projeto excelente para a gente fomentar a economia informal. Você vê, por exemplo, uma costureira, que é profissional, mas não tem uma máquina de costura. O microcrédito proporciona isso. Mas já não camarada que trabalha roçando quintal, vai ter a roçadeira dele. Já não existe isso no Estado? Existe, só que o que está acontecendo é o seguinte: nós temos o Fundo de Investimento de Rondônia, que tem 40 milhões parado lá, 40 milhões parado, que nós vamos usar esse dinheiro que está parado para fomentar o microcrédito. Nós temos hoje 160 milhões de fundos de investimento parado, do Proleite mesmo. 160 milhões parado. Às vezes, os governos vão lá, faz um decreto, tira 10% de lá para usar em alguma coisa, para pagar até folha de pagamento mesmo. Mas nós temos muito dinheiro para fomentar no microcrédito. Candidato, nos anos 80, mais precisamente, anos 90 também, nós tivemos aqui no estado um futebol muito forte.
nós tivemos o voleibol muito forte, basquetebol muito forte, nós tivemos uma natação muito forte, ciclismo. Tênis de mesa. O senhor foi um dos grandes destaques do ciclismo aqui. Tênis de mesa muito forte, enfim. Nós éramos bambambam aqui no norte. Atletismo, né? E disputávamos competições no Brasil inteiro, trazendo medalhas. O senhor viveu isso. O que o senhor pretende fazer para resgatar o esporte? Hoje os meninos não têm campo para jogar futebol. Deixa eu emendar a pergunta, Everton, me permita. Pois não, por favor. Separar a Secretaria de Esporte da Cultura é um dos caminhos? Aí o senhor responde a pergunta, por favor. Esse período de surgimento de novos talentos no esporte, de novos valores, isso aí teve um problema lá na escola, com os professores de educação física, que hoje os professores de educação física que dão o treinamento esportivo, que dão a preparação física para os estudantes, o estudante atleta, hoje os professores fazem isso de forma voluntária, porque não conta como carga horária. É por isso que os talentos que surgiam dos Jogos Escolares de Rondônia, eu inclusive sou oriundo dos Jogos Escolares de Rondônia. Aí esse atleta... E como era bom, né? Muito bom. Aí o atleta estoura a idade com 17 anos. Aí depois ou ele é absorvido pelas federações, ou tem os Jogos Intermunicipais de Rondônia, que é um grande evento que nós vamos procurar melhorar muito os Jogos Intermunicipais de Rondônia. É um sucesso os Jogos Intermunicipais de Rondônia. Eu acho que deve continuar, Domingues, a cultura junto com o esporte, sem problema. Só que ainda com relação à pergunta do Everton, nós precisamos aqui ter um centro de excelência esportiva. Aqui onde é o estádio Aloysio Ferreira, a gente fazia um centro de excelência esportiva ali para fazer a avaliação física dos atletas, para oportunizar o atleta se preparar melhor, com técnicos, professores de educação física ali fazendo esse acompanhamento. Os atletas não têm hoje passagem para disputar. E a gente tirar o estádio de futebol dali e ter dois grandes estádios no estádio. Candidato. Um estádio de futebol com capacidade aí para 15 mil pessoas em Porto Velho, em outra localidade da cidade, e também no interior a gente tem outro grande estádio. E aí, Beni, o que nós vamos gerar com isso aí? As federações, o Estado, ele deve ser apenas o normatizador das atividades culturais e esportivas, porque os executores, com certeza a gente tem que valorizar as federações entrando como os executores das atividades esportivas, o esporte em Rondônia vai melhorar muito. Agora, só concluindo a pergunta do Everton, as modalidades em Rondônia na década de 80 e pegando o início da de 90, a gente se destacou muito a nível nacional. Hoje eles não conseguem sair daqui para disputar. Mas graças à política pública implantada pelo Teixeirão, foi o último que fez alguma coisa. Exatamente, isso que eu queria perguntar. O governador Jorge Teixeira lançou o JOER. Foi. Nós tivemos o primeiro JOER. O estado todo, os estudantes, atletas, vieram para a capital Porto Velho. Tivemos aqui 10, 15 dias de uma movimentação maravilhosa, disputas das mais diferentes modalidades. Com certeza. Aí eu pergunto, depois do primeiro JOER, o que aconteceu, candidato? Depois do primeiro JOER, o que aconteceu foi que o estado de Rondônia esqueceu a pasta de esporte, esqueceu as federações, esqueceu todo mundo. A última lapada que nós pegamos foi que as federações funcionavam ali no estádio Aloysio Ferreira. Isso. Entendeu? Que as federações existem sem fins lucrativos. Foram despejadas. E foram despejadas. Hoje as federações vivem aí debaixo do braço dos presidentes. Como fazer então, candidato? Porque com o advento da corrupção, Marcos Valério e similares à época, houve uma mudança radical na legislação brasileira que impediu o repasse direto dos governos federal, estaduais e municipais para qualquer federação ou qualquer modalidade, esportiva ou cultural. Criando assim a necessidade de elaboração de excelentes projetos para que esse dinheiro fosse repassado. Nós temos uma carência brutal em Rondônia de executores, de criadores, de idealizadores de bons projetos, nas federações especialmente. Como fazer para que essa federação aprenda que tem que ser um bom projeto, precisa prestar contas para que esse dinheiro nunca acabe? O Estado pode ajudar? Nós já tivemos, Domingos, um avanço muito grande. Por que nós vamos fortalecer o Conselho Estadual de Desportos? Exatamente porque a CCE hoje já está funcionando muito bem. Eles estão completamente organizados,
A Secretaria de Esporte do Estado de Rondônia hoje já vem atendendo algumas demandas que em governos anteriores não atendia. Então eu acredito que agora é só a gente aprimorar. Eu assumindo o governo de Rondônia, com certeza eu vou ter um olhar especial para o esporte de Rondônia. Maravilha. Mais alguma pergunta, senhor? O Pedro Nazareno, candidato. O senhor fala assim com muita convicção, e é bom a gente ouvir isso de um candidato, essa certeza da vitória, quando eu assumi, quando a gente está lá, essa coisa toda. Como é que um candidato, ainda com uma pontuação tão baixa nas pesquisas, mantém essa chama acesa de que vai ganhar a eleição? Porque nós temos pesquisas para consumo interno que hoje, Everton, 54% dos eleitores de Rondônia não tem candidato a nada, não é só a governador não, é estadual. Qualquer pesquisa que você fizer, o candidato a governador que estiver na frente, ele não atinge os 15%. O povo está indefinido. Então, dado a situação das pessoas estarem céticas, as pessoas estarem um tanto chateadas e desconfiadas, desiludidas com os políticos, desiludidas, entendeu? É que eu até queria fazer um pedido aqui. Você, eleitor, que estava pensando em anular seu voto, votar em branco ou nulo, se abster, é momento ainda de refletir, de pensar. Nós temos hoje, dificilmente, essa é a primeira eleição em Rondônia que tem 9 candidatos, ou seja, tem candidatos para todos os gostos, né? Dificilmente, quando tem eleições aí que você não tem uma terceira via, uma quarta via, nessa você tem várias opções para escolher, não se abstenha, não vote em branco e vá lá exercer sua cidadania, vamos votar. E quando eu falo com convicção que eu posso ir para o segundo turno, Everton, é porque eu estou nas ruas, a minha campanha está nas ruas, e nos 52 municípios, eu estou trabalhando, eu vejo as pessoas manifestando esse apoio. E outra coisa que eu escuto muito, as pessoas não querem mais os políticos que estão aí, as pessoas querem renovação, e se as pessoas querem renovação, me preparei para isso, para governar o estado de Rondônia. A sua previsão de gastar é muito baixa, bem pequenininha. É muito baixa, Everton, muito baixa. Como é que é fazer campanha assim nos 52 municípios sem dinheiro? Everton, deve ser duro. Na realidade, um mandato de governador, um mandato de deputado estadual em Rondônia custa R$1 milhão. Um mandato de deputado federal custa R$1,5 milhão. Um mandato de governador, ele vai aí entre 40 milhões a 50 milhões. Tem candidato a federal gastando 6, 7 milhões. Gastando 6, 7 milhões. Então, o que eu quero dizer é que quando o meu partido não coligou, o que eu estou querendo dizer é que a nossa coligação foi com o povo. E essa previsão de gastos para me visitar os 52 municípios, estar fazendo a campanha, com essa desenvoltura que eu estou fazendo, eu me preparei para isso, tanto financeiramente. Eu ainda até espero, Everton, ter algumas ajudas financeiras aí, mas até o momento é eu mesmo que estou aguentando o tranco. Eu sou agente federal, ganho muito bem. Imagino que o senhor deve estar bastante satisfeito, me preparei para já para essa despedida sua, com espaços como esse que nós abrimos, porque por se tratar de uma campanha com fundo partidário financiando, o senhor já falou que não tem, e sem espaço, porque são só 30 dias, uma campanha mais curta da história, esse espaço eu imagino que seja precioso para os candidatos. O senhor aproveitou bem e tem 1 minuto para a sua despedida. Eu gostaria de pedir aos nossos queridos eleitores que analise com carinho o meu nome. Se você ainda não tiver compromisso, vote 16, vote Pedro Nazareno, me preparei para isso. Eu e a minha vice, a professora Nazaré Mendes, eu vou olhar com carinho para todos os setores, para todas as áreas. Nós temos um programa de governo altamente execuível e é só acompanhar minhas entrevistas, o meu programa de governo no meu Facebook, Pedro Nazareno. E desde já gostaria de agradecer pela compreensão e agradecer e dizer também, Domingos, me dá um tempinho aí. Eu gostaria de pedir às pessoas, aquelas pessoas que me conhecem ou que não me conhecem, que eu ainda não visitei, ainda não fui na casa das pessoas pedir o voto, que ainda assim me dê essa oportunidade, que só são 40 dias de campanha, não vai dar para mim fazer visitas em todo mundo que eu conheço, mas ainda assim me dê essa oportunidade. Eu agradeço desde já esse voto. Pedro Nazareno, governador, número 16. Muito obrigado. Forte abraço a todos. O senhor acredita que a dobradinha Nazaré e Nazareno pode dar samba, então? Pode dar samba e não vai ser surpresa, Everton, se eu for pro segundo turno. Porque o povo de Rondônia sabe quem é o Pedro Nazareno, me conhece, sabe da minha capacidade técnica e sabe que eu estou preparado para governar Rondônia. Muito obrigado pela presença, agradeço também ao Gino, mas antes de terminar, vamos saber quem vem amanhã no último programa de entrevistas.
Nesta sexta-feira, às 10 para 6 da noite, o candidato ao governo de Rondônia, Pimenta de Rondônia, será confrontado pelos dinos do Papo de Redação na sabatina da SIC TV. Eleições 2018 na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Oferecimento Finca, Cirrus, Temasa, Grupo Sapiens, Gonçalves, Dismosa.